que é a primeira coisa que você faz assim que acorda? Eu percebi que a primeira coisa que eu fazia assim que eu acordava, aliás, antes mesmo de levantar da cama, era pegar o celular do lado e já dar uma olhada nas notificações e ver o que tem ali, tarará. E aí você já perde um tempo nessa movimentação e já fica triste. E tem uma questão de a gente vai voltando pro lugar, né? Porque a gente ainda tá sonolento, ainda tá não tá meio aqui ainda. E aí eu passava esse momento de ir despertando por dentro ali, já olhando e-mail e não sei o que. E, gente, isso não é saudável. Não era um hábito que eu tinha antes. Calhou de eu começar a fazer isso logo cedo, não me lembro exatamente por que motivo. E o que eu percebi depois de um tempo fazendo isso, então olhando o e-mail, olhando a notificação antes de sair da cama até, é que não é um negócio bom para começar o dia. Guarda essa informação. Em um dos vídeos que eu postei há pouco tempo, alguém comentou a respeito de um livro chamado O Caminho do Artista, em português, mas é a tradução de um livro chamado The Artist's Way, né? O Caminho do Artista, exatamente dessa forma, né? Eu ainda não tinha lido, mas eu tinha esse livro, porque eu comprei enquanto eu tava lá nos Estados Unidos, mas ainda não tinha... sei lá, tinha outros na fila, e aí eu falei assim, deixa esse pra depois, deixa esse pra depois, deixa esse pra depois, e ele tava sempre atrás da fila. Por motivo nenhum, só porque eu olhei pra capa dele, que não é uma capa lá a mais bonita de todas, e às vezes a capa de outro livro me atraía, ou o título, ou qualquer coisa, e ele ia ficando pra trás. Como foi mencionado esse livro e eu tinha esse livro em casa, eu falei, tá, então é uma ótima oportunidade para dar uma olhadinha nele. E assim, não terminei o livro porque eu não vou fazer a leitura dele capa a capa, eu vou fazer a leitura de acordo com as semanas. Porque ele é dividido em 12 semanas, tem algumas atividades, algumas coisas para cada uma dessas semanas em relação a esse caminho do artista. Minha opinião em relação a esse livro até agora é uma coisa assim, mediana, porque ele tem uma coisa muito espiritual, muito mística em relação à escrita e não é muito bem assim que eu interpreto a escrita e a arte e, enfim, a criatividade de forma geral. Mas eu falei assim, não, independente dessa visão toda mística, essa visão toda mágica, assim, e até meio religiosa da arte, eu vou desconsiderar isso, eu vou deixar isso de lado nesse momento e eu vou focar nos exercícios, nas propostas, para ver se isso realmente faz alguma diferença em relação à criatividade, em relação à produção e ideias, enfim, né? Em relação a esses aspectos que não são o trabalho com o texto propriamente dito, mas são relacionados ao momento da criação de alguma história, de algum texto, enfim, né? A criação das ideias. Por enquanto, eu estou realmente acompanhando. Eu fiz a leitura dessa parte introdutória e fiz a leitura das primeiras semanas para colocar em prática as atividades, os exercícios da primeira semana. Não posso falar muito mais a respeito desse livro, porque eu estou realmente no começo. Daqui 12 semanas, né, se eu realmente conseguir chegar até o final desse livro, eu falo pra vocês o que eu achei do processo e se vale a pena vocês tentarem fazer o processo, esse caminho do artista sugerido aqui nesse livro. Mas o meu foco nesse vídeo não é nem o livro de uma forma geral, mas um exercício que é proposto para ser mantido durante todo o processo, e a autora sugere que pro resto da sua vida, e que eu realmente já senti alguma diferença a partir da aplicação desse exercício. O exercício se chama Morning Pages, então são páginas matutinas. E aí é por isso que eu perguntei para vocês qual que era a primeira coisa que vocês faziam pela manhã. A proposta dela é que a primeira coisa que você faça pela manhã, então, levantou, de repente tomar um café, ou então antes de tomar café ainda, eu acho que antes de tomar café é mais interessante, ou então tomando café, por que não, né? Você escreva 3 páginas, então a proposta é, pega um caderno aleatório aí e você escreve 3 páginas nesse caderno. Não é uma questão de, vou escrever poesias, 3 páginas de poesia, vou escrever 3 páginas de um romance, vou escrever 3 páginas de alguma coisa muito genial e muito profunda aqui. Não.
A pegada não é essa. A pegada é: eu vou esvaziar o caminho. É como se você fosse abrir uma torneirinha de chopp, por exemplo, né? Você não vai pegar aquilo que tá ali no cano, você vai deixar aquilo que tá ali no cano sair para depois você ter alguma coisa melhor na sequência. A proposta dessas morning pages, a proposta dessa escrita dessas páginas você vai escrever qualquer coisa. Você vai escrever sobre não saber o que escrever. Você vai escrever que você tem que levar o cachorro pra tosa. Você vai escrever que você acabou de lembrar que tem que comprar não sei o quê. Você vai escrever que você teve um pesadelo, que teve um sonho tal, esquisito, divertido. E vai falar que você dormiu estressado com fulano e que isso ainda tá te incomodando e tal. A ideia é você esvaziar esses sentimentos, essas coisas que a gente fica carregando e que ficam voltando no pensamento da gente constantemente. Então, no meio de atividades diversas, às vezes a gente pensa numa coisa assim e aquilo muda o nosso humor de alguma forma. A ideia é jogar tudo isso nessas 3 páginas logo no começo do dia. Primeira coisa que você faz. Depois disso, você vai para suas atividades normais. Então, se você escreve de manhã, então você vai escrever. Ou se você vai trabalhar de manhã e depois vai escrever mais tarde. Ou se você faz qualquer outro tipo de arte também. Segundo ela, não importa qual tipo de arte você faça, essas morning pages, elas vão ser efetivas em todos os casos. Em relação à escrita, e aí é nisso que eu quero chegar, faz muita diferença. Faz muita diferença. Depois que você deixa tudo isso assim que é desnecessário, que tá só incomodando, que tá só sujando o caninho, depois que você joga tudo isso fora, a sua criatividade realmente flui de uma forma muito mais fácil, muito mais suave, muito mais intensa até. O seu texto tem outro sabor quando você pratica isso, né? E assim, é uma coisa que eu percebi em pouquíssimo tempo de prática de morning pages, porque assim, quando eu escrevo nesse sentido de diário, geralmente é no final do dia e não no começo do dia. E fazer isso no começo do dia realmente alterou a forma como eu escrevo. Eu acho que não a forma, mas a tranquilidade na hora de escrever. A escrita flui mais fácil. Um exemplo. Se vocês acompanham o canal há algum tempo, vocês sabem que eu tenho um cronograma para as crônicas que eu publico no jornal e que eu geralmente sigo esse cronograma bem certinho. Terça-feira é o dia que eu escrevo a crônica, que eu vou mandar no final de semana. Terça-feira também era o dia da oficina de escrita. Contextualizando, como eu falei para vocês, a oficina que eu montei na Universidade Estadual de Maringá, na época em que eu estava como professora temporária lá, ela foi continuada por 2 alunas minhas, 2 alunas que participavam da oficina, durante o tempo que eu estava nos Estados Unidos. Agora eu voltei e a oficina continua funcionando. Então eu me integrei novamente nessa oficina. Então na terça-feira eu tinha que produzir a crônica, tinha a oficina, e foi um dos dias que eu realizei essas morning pages. Tinha uma atividade para escrever para a oficina e tinha a crônica. Eu escrevi os 2 textos durante a tarde e foi uma coisa muito tranquila. É lógico, são textos que eu vou retrabalhar, que eu vou revisitar para melhorar. Mas esse primeiro momento de escrita fluiu muito tranquilamente, fluiu muito mais tranquilamente do que costuma fluir. Por experimentação, né, por teste, eu acredito que ela realmente tenha um efeito interessante na escrita e que vale a pena testar. Então vale a pena vocês testarem as morning pages e eu acho que vale a pena eu continuar para ver se isso se aperfeiçoa, sei lá, para sentir como é que é a experiência das morning pages num longo prazo. O caderno que eu peguei é um caderno simples de tudo, então um caderno barato, de espiral. Uma das coisas que a autora do livro fala para você fazer, especialmente no começo, é não voltar para ler os anteriores. Então, por exemplo, você pega, escreve, prende ou então vira e deixa aqui a página em branco para você não retomar esses aqui, pelo menos num primeiro momento. Depois pode ser que você comece a retomar o que você já escreveu.
Mas o projeto dela é de 12 semanas, então a sugestão dela é que nessas 12 semanas você não retome nada que você escreveu nesse momento. Você simplesmente deixa sair e passa adiante. E vai, no outro dia você vai também e não lê o que escreveu e vai seguindo assim. Talvez posteriormente seja mais interessante mesmo retomar para ver se tem alguma coisa ali que de repente você pode aproveitar em um texto e tal, mas eu acho que esse só esvaziar mesmo, tirar e não querer buscar ali alguma coisa muito genial e etc., é uma coisa que realmente te ajuda a colocar num estado bom para criar. Então é isso, se inscrevam no canal. Quando a gente chegar em 1000 inscritos no canal, eu vou fazer um sorteio bem legal, com pelo menos uns 4 livros de autores conhecidos. Eu vou ver se consigo livros de autores menores também, ok? Então, beijinho, até a próxima!